Olá, Tecnauta! Seja bem-vindo a mais um episódio do Tec em Pauta. O assunto hoje é sobre os impactos que a tecnologia tem causado no desenvolvimento humano. E eu trouxe duas pessoas aqui, dois queridos especialistas nesse assunto, dois professores, ninguém melhor do que dois professores, para nos explicar sobre esse tema, né? Eu estou aqui com a neurocientista Carla Tiepo e estou aqui com um especialista em IA, parte de ciência de dados, toda essa parte, e coordenador de cursos da Unifeob, é assim, certo? Perfeito, perfeito. Que vai nos ajudar a explicar, que é o Rodrigo. Eu queria primeiro pedir, antes da gente entrar na temática aqui, que vocês contassem um pouquinho da história de vocês, para o público conhecer melhor vocês, né? E um pouquinho do que vocês têm feito hoje. Eu sei que cada um está com vários... O Rodrigo está com vários eventos aí, a Carla está com o lançamento de um livro bacana também. Então, eu queria que vocês se apresentassem. Quem gostaria de ser o primeiro? Ladies first? Ótimo, vamos lá. Então, primeiro, super obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar falando com o seu público aqui. Minha trajetória é uma trajetória dentro da academia, né? Eu me formei primeiro em veterinária, mas a escolha da veterinária já foi uma escolha, quem sabe, infantil, né? Essa coisa que a gente fala, assim, eu vou cuidar de bichinhos. Depois, quando você vai para a faculdade, você descobre que o buraco é um pouco mais embaixo. E também, durante a graduação, eu me encantei com a pesquisa, com o universo, né, da investigação científica e me iniciei, né, cientificamente já na graduação. Depois segui na academia até completar meu doutorado. Eu comecei cedo também a dar aula na faculdade, né? Eu sou professora da Faculdade de Medicina da Santa Casa desde 1995. Então, aí, a partir dessa jornada de investigar cérebro a fundo, eu comecei a perceber que existiam campos da sociedade que precisavam desse conhecimento que a gente podia aplicar. Então, a partir de 2003, 2004, eu começo a aplicar a neurociência primeiro na educação, né, em desenvolvimento de professores e também de metodologias alternativas para o processo de educação. Depois, eu migrei um pouco para o ambiente corporativo, no desenvolvimento de adultos, né, na andragogia e também na percepção do desenvolvimento organizacional à luz da neurociência. E eu empreendo em neurociência, né? Então, eu tenho uma empresa que é uma consultoria de educação, tenho uma outra que é uma consultoria empresarial, tenho uma empresa de cursos de neurociência para o público em geral e também uma editora, né? Você comentou do livro, eu tenho um livro que chama-se Uma Viagem pelo Cérebro, a Via Rápida para Entender Neurociência, que é considerado um dos livros mais acessíveis de neurociência básica mesmo, estrutural. Não é um livro de divulgação científica, é um livro técnico, mas numa linguagem acessível. Socializando o tema, né? Para que as pessoas consigam aprender sem ser cientistas, né? Eu tenho feito isso. Eu acho que, se você perguntasse para mim, você está empenhada no quê, principalmente, ao longo desses últimos 30 anos, é tornar esse conhecimento que é árido, que é difícil, acessível sem banalizar. Né? Sem levar para um lugar de vamos deixar fácil. É até comum nas redes sociais as pessoas falarem assim, mas eu simplifiquei para ser acessível. Eu falei, você só vai tornar acessível quando você fizer o complicado ser acessível, né? E não simplificar para tornar acessível. Então, esse é papo de professor mesmo, né? E a jornada tem sido essa mesmo, de tornar essas coisas acessíveis. E estou, provavelmente, até o final do ano, se tudo der certo, porque escrever livro é sempre uma aventura, sem dúvida, lançando o segundo, que aí é mais voltado para a mudança comportamental. Que bacana, Carla. Parabéns. Obrigada, querido. Rodrigo? Muito show. Bom, primeiro, obrigado, né, pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui. Bom, eu sou aquele perfil de nerd mesmo, que fui apresentado à tecnologia através de um computador, aqueles IBM antigo, que eu ganhei. Né, comecei a brincar com ele, enfim, a interagir. E me apaixonei, né, ali já por questões ali, tanto de inovações que estavam surgindo na época ainda, né? Fui fazer faculdade, ciência da computação. Minha família gostaria que eu fizesse medicina, nós estávamos falando sobre isso, mas não rolou. Eu fazia teste vocacional, me dava lá psicologia e alguma coisa dentro da área de filosofia. Mas depois eu entendi um pouco por que isso estava aparecendo nessas pesquisas, testes que eu fazia naquela época. Porque eu trabalhei durante 20 anos na área pública. Então, prestava serviço, criei uma empresa de infraestrutura, segurança, na área de tecnologia. Atuei bastante dentro dessa área. Principalmente na área pública, mas diversifiquei bastante o meu público. E fiz ciência de computação e faz agora 12 anos que eu estou na área de educação mesmo, né? E dentro da área de educação, eu descobri ali a paixão, né? E o propósito, na verdade, né? De
não de educar apenas, mas tentar mudar realidades, né? Isso é uma coisa que sempre me pegou bastante. Tanto é que dentro da área de tecnologia, hoje eu atuo muito com comunidades e com diversas áreas. Então, eu sou líder de um grupo, né, o Google Developers Group, que é um grupo de desenvolvedores do Google, né? Essa é uma comunidade muito ativa que tem no mundo inteiro, é muito unida, por sinal. Fiz parte, né, da Inovativa como líder, representando o estado de São Paulo também. Então, aí veio essa vibe da tecnologia, inovação, me trouxe para a área de empreendedorismo, startups. Dei aula durante muito tempo, administração, contábeis, em vários cursos. Veterinária, mas sempre dentro dessa área assim, de inovação, tentando gerar negócios, tal, né, novos modelos de negócio. E atualmente eu sou coordenador de pós-graduação e internacionalização numa instituição do interior, aqui a Unifiob. Mas também atuo com outras frentes, né? Como eu estava dizendo, líder de comunidades, também treinamento para docentes, para instituições de ensino. Inclusive, agora, dia 23, eu faço uma formação para coordenadores de instituições, falando sobre aprendizagem adaptativa, trazendo ali dinâmicas, avaliações também, utilizando inteligência artificial, mas como pensar novos produtos, novos modelos, conhecer, né, o que está acontecendo no nosso dia a dia dentro da área de educação. Então, tenho essa vibe também dentro dessa formação. E estava falando que também tenho banda, toco, faço shows por aí também. A gente faço café, faz um pouquinho de tudo aí. Que bacana. É maker. Bacana, queridos. Eu queria já começar o nosso bate-papo aqui, a nossa reflexão, já trazendo um assunto polêmico para a mesa que eu tenho visto que é o que mais tem repercutido, que é a inteligência artificial, né? E como o nosso tema aqui hoje é o impacto, né? Os impactos que essas tecnologias e inteligência artificial é uma que se inclui, né? Tem no desenvolvimento humano, eu queria trazer para vocês justamente para a gente poder refletir um pouco sobre isso, né? A gente tem visto aí, a gente até comentou no início aqui, né? Assim, a gente tem visto tanto pessoas falando bem quanto pessoas criticando, né? Então, eu queria contextualizar um pouquinho para que vocês dessem opinião sobre isso. Basicamente, a gente está falando de... Hoje, o uso de IA, a gente vê na internet, um monte de estudantes hoje usando o chat GPT para poder avançar na aula, entregar um curso sem ler absolutamente nada, né? A gente tem visto muita coisa e isso tem trazido muitas críticas. Por outro lado, quem é da área de tecnologia, quem da área educacional, sabe o quanto a gente tem que estar constantemente ali renovando conhecimento, buscando se atualizar. E eu, por exemplo, como uma pessoa de tecnologia, sempre busquei muito conhecimento novo. E o ChatGPT e outras tecnologias desse tipo, por exemplo, têm auxiliado bastante nisso. Óbvio que se você usar de forma adequada, conseguir gerar o contexto adequado sem alucinar a IA ali, você consegue coisas de qualidade. Mas a pergunta que eu queria trazer para vocês aqui sobre a luz do desenvolvimento humano é, com a possibilidade de um aluno hoje conseguir, né, se empenhar em desenvolver um texto com uma qualidade, por exemplo, científica, mesmo que seja a partir de um chat GPT, se ele fizer isso hoje do ponto de vista educacional, ou seja, ele está lendo, interpretando, com uma mente crítica ali sobre esse assunto, se ele fizer isso hoje, ele está errando ou a escola hoje está errando por não saber medir esse conhecimento, essa absorção do conhecimento nele? Então, dado esse contexto, a pergunta é, a inteligência artificial, para essas nossas gerações agora e para tudo que a gente está vendo, isso vocês veem como algo que vem para ajudar o desenvolvimento humano ou vocês acham que a gente vai criar um bando de sociedade preguiçosa que não quer aprender nada, só quer entregar trabalho pronto no final do dia? Quer ir primeiro? Não, pode começar. Vamos lá. Então, assim, eu acho que a gente está achando que o problema está num lugar quando, na minha percepção, ele está em outro. E eu te digo por quê. O fato é como nós vendemos o ato de estudar e de educar para as pessoas. Então, desde que eu, né, me lembro da minha infância, a escola era uma penalidade. Você vai para a escola. A única coisa que você precisa fazer na sua vida é estudar. Então, se você estudar, você vai ganhar isso ou aquilo, etc. e tal, né? E mesmo nas famílias de baixa renda, o ir à escola é um ônus, nunca é um bônus. Nunca é uma coisa tipo, você tem o direito a estudar, você tem o dever de estudar, como se fosse um trabalho. Então, para mim, este é o grande problema que a sociedade enfrenta. E qualquer coisa já foi usado como muleta para salvar as pessoas desse lugar.
Então, quando não tinha ChatGPT, tinha a apostila de síntese do livro que caía no vestibular. Quando não tinha o ChatGPT, tinha um jeito de você colar do outro a resolução do exercício, porque daí eu não precisava fazer. Ou eu entrava num grupo que ia fazer o trabalho, mas eu não fazia o trabalho. Os outros faziam e eu levava o nome. E aí eu prestava algum tipo de favor. Eu me lembro de, na faculdade, eu receber proposta de dinheiro para fazer um trabalho. Muito Então, comum, né? veja, eu acho que a gente está achando o problema no lugar errado, entendeu? Porque o ChatGPT é só mais uma ferramenta, obviamente, tremendamente eficiente. Uhum. Mas se no passado eu poderia pagar para alguém fazer o meu trabalho, eu já tinha um ChatGPT, entre aspas, à disposição, né? Sem dúvida. Bastava eu não querer fazer. Bastava eu não achar que aquilo não fazia sentido para mim, né? E eu acho que esse é o problema da relação com o ChatGPT, porque o indivíduo ele pode fazer as perguntas certas, dar os prompts corretos, obter o resultado, mas ele pode nem ler aquilo que foi produzido. E é aí que está o problema. O problema é o indivíduo não estar interessado, não estar conectado com o seu processo de desenvolvimento. Porque, neste caso, muitas das funções cerebrais que deveriam ser adquiridas e desenvolvidas pela experiência de usá-las, não tem. O problema da educação é que ela sempre fica olhando para o conteúdo, como se o barato fosse, eu vou ensinar tal coisa. Uhum. E quando a gente está olhando à luz do desenvolvimento cerebral, você não tem que ensinar alguma coisa. Você tem que desenvolver uma função cerebral. Perfeito. E esse desenvolvimento cerebral se dá a partir da apreciação de alguns conteúdos. Então, eu preciso ter uma lógica matemática que vai me trazer um raciocínio de um tipo. Eu preciso ter um aprimoramento nas linguagens que vai me trazer um outro tipo. Porque linguagem é de forma bastante ampla. Eu não estou falando que o indivíduo tem que ser poliglota, não. Mas ele precisa ter uma boa linguagem falada, mas se ele conhecer música e se desenvolver na música, ele vai ter outras aquisições cerebrais super importantes. Se ele se desenvolver na arte, pintar, fazer uma tecelagem, ele vai se desenvolver em outras propriedades cerebrais. Então, linguagens, de uma forma geral, as matemáticas, né, as exatas, de uma forma geral, também desenvolvem aspectos do cérebro. O conhecimento sobre a natureza desenvolve aspectos, às vezes, até de autoconhecimento. Hoje a gente usa a neurociência como ferramenta de autoconhecimento. Então, quando a gente estiver vendendo conteúdo em troca de certificado, vai ter quantas muletas forem necessárias para as pessoas fugirem disso. E elas vão se desenvolver de outras formas. Então, hoje, você vê um jovem que é um jogador de videogame, ou que joga um RPG, ou que se interessa por ficção científica, ele aprende muito nessas experiências que ele tem. E nestas, ele não quer o ChatGPT fazendo por ele. Ele não vai chamar o ChatGPT para jogar o joguinho dele. Por quê? Por que para isso ele não precisa da ajuda da inteligência artificial? Por que ele quer performar? Porque ele tem um interesse genuíno em ter aquela experiência, em fazer aquilo acontecer. Então, para mim, o problema da educação é anterior à inteligência artificial. O que nós estamos fazendo é agravando a situação, porque aumenta o conflito. Sim. Aumenta esse conflito de gato correndo atrás do rabo, que é assim, de gato correndo atrás do rato, que é eu vou pegar você colando, sabe? Essa coisa é tão velha, entendeu? Eu vou pegar você colando. Eu vou usar uma IA para saber que você fez isso com o IA, já ouvi isso. Sim, sim. E é uma corrida boba, entendeu? Porque, na verdade, o interesse do aluno seria se desenvolver. E o que a gente precisa fazer como professor é vender a ideia de que eu sei como você pode se desenvolver. Entendeu? E não o conteúdo. Eu não preciso ensinar o conteúdo. O conteúdo é o meio através do qual eu desenvolvo o cérebro daquele indivíduo. E essa é a nossa grande crítica hoje. Seja por causa da IA, seja até antes disso mesmo, com outras ferramentas que faziam com que o indivíduo pudesse não executar as suas tarefas de desenvolvimento humano, a gente vai cavando esse buraco, né? Muita gente fala assim, o GPS, o Waze, né? As ferramentas de navegação são ótimas, me ajudam horrores e tal. Sim. Só que você não pode simplesmente ignorar que existe uma espacialidade e que você precisa saber mais ou menos quanto é norte, sul, leste, oeste, quanto que é 200 metros, qual é a distância de 2 quilômetros. Por que eu preciso saber isso? Porque você precisa navegar, porque você precisa existir como indivíduo. E existir como indivíduo significa fazer navegação, entende? Significa minimamente saber onde você está, saber como é que você entra e sai de um lugar, ter um mínimo de parâmetro de espacialidade, que tem tudo a ver com raciocínio matemático depois. Então, é um encadeamento. Não existe, eu vou ensinar isto, eu vou aprender isto, vou ser especialista em alguma coisa nisso. Você desenvolve cérebro. Cérebro, para ser desenvolvido, precisa viver experiências. E a melhor forma de se viver essas experiências é acelerando num processo de educação.
Então, o que faz a educação? A educação acelera o desenvolvimento cerebral, que existiria de qualquer forma se você vivesse na natureza. Pelos de estímulos. uma determinada forma, vivendo as experiências que estão disponíveis para você. A educação é uma forma da gente direcionar esse processo e acelerar. Super importante para a sociedade. Agora, o maior beneficiário é o indivíduo que estuda. Se ele acha que ele, usando o ChatGPT, ele vai estar tendo alguma vantagem, falta explicar alguma coisa para ele sobre isso. Né? Sem dúvida. Mas nessa linha, então, você acha que... você explicou bem que o problema não está na ferramenta, né? Mas, do seu ponto de vista, então, isso, por não estar na ferramenta, isso não atrapalha o desenvolvimento humano. E sim a maneira com que a gente está vendendo ou, de certa forma, validando esse conhecimento, esse desenvolvimento humano dessa pessoa. Porque, na minha percepção, o que a gente pode conseguir com a IA é terceirizar tarefas que são ridículas para seres humanos fazer, que, ao mesmo tempo, impossíveis. Pensa numa coisa, fazer uma contagem rápida de glóbulos vermelhos. A gente fazia isso no olho no passado. As pessoas não têm noção disso, mas a gente pegava uma placa, chamava-se câmera hematimétrica, né? Hemato e medida. Para medir, eu espalhava uma alíquota de sangue nessa placa, botava no microscópio e contava. 1, 2, 3, 4, 5. Ficava lá horas para fazer o exame de sangue de uma pessoa. Hoje eu passo isso num aparelho e sai instantaneamente. Ah, mas o que eu ganharia se eu fosse contar no olho? Nada. Você não ganharia nada. Você só erraria, você só perderia tempo, você só criaria uma morosidade e, mais, aumentaria o custo de uma coisa que deveria ser acessível. Então, se a IA pode, e ela pode, acelerar processos automáticos, fazer observações e contagens e percepção de padrão que a gente não é capaz de fazer, ela só tem a acrescentar para a sociedade. O problema da sociedade é que, quando veio a Revolução Industrial, por exemplo, escrevi um texto sobre isso recentemente num dossiê da HSM. O pessoal deu risada, que falou, essa analogia é boa. Mas, na Revolução Industrial, a gente, à medida que vai usando roldanas, polias, máquinas e não sei o quê, e depois a gente tem a indústria 2.0 e assim vai, a gente vai cada vez precisando fazer menos força física. Verdade. E está todo mundo socado na academia puxando ferro. Então, a gente vai ter que fazer alguma compensação cerebral. Se a gente não vai fazer mais nada com o cérebro, vamos ter que fazer uma academia para o cérebro, provavelmente. Nossa, perfeito. E aí, Rodrigo? Eu ia trazer basicamente esse ponto mesmo. Eu tenho vários colegas, né, educadores. O seu problema é deixar os outros falar primeiro. Renomados, assim. Eles trouxeram essa preocupação. Pessoas que eu admiro, assim, falando, nossa, mas e agora, né? Assim como aconteceu com o GPS, né, que as pessoas antes se orientavam por mapas, vocês até pincelaram sobre esse assunto. Será que o cérebro fica mais preguiçoso, né? As pessoas usando muletas e ferramentas como muletas, né? E eu vejo muito isso mesmo, né? Como a gente consegue se adaptar ao meio, né? Que nós estamos imersos ali. Isso vem acontecendo constantemente, né? Como foi dito, né? Século após século. E nosso cérebro, a preocupação que as pessoas e alguns educadores têm é de ter um regresso, né? Da preguiça. Eu acho que essa é a grande discussão. Os estímulos, a falta da escrita, né? Isso. Vários pontos, né, nesse sentido. Por exemplo, saiu uma rede social atualmente que eles estão colocando no hype da IA generativa ali a IA para te ajudar a fazer chaveco. Então, ela te ajuda ali na questão do relacionamento. Mas, tipo, isso nunca existiu? Sim, de diversas maneiras, até mesmo com colegas, né? Que nem a gente está falando aqui. Na verdade, a gente está se adaptando ao meio, né? Do que tem, né? Tanto as empresas como nós mesmos, né? Eu vou falar por mim, eu vou escrever um e-mail hoje, eu valido, às vezes, a informação, corretor, tal, com alguma IA, né? De uma maneira mais dinâmica e mais rápida, né? Para produzir texto. Então, essas IAs, principalmente as generativas, né? Nesse quesito, são sensacionais. Mas... voltando nesse conceito, né, de como a gente aprende, né, eu tive a oportunidade de desenvolver, estava até conversando um pouquinho antes aqui, uma metodologia com o grupo A, né, lá do Sul, da plataforma A, uma metodologia de ensino para o EAD, né, eu leciono tanto no presencial, uma coisa que eu estava comentando que eu não quis sair da docência, né, porque, assim, oxigena muito, né, nosso dia a dia, conhecimento, e... Enfim, eu criei uma metodologia para o EAD, né, baseada em projetos, com interação humana, com grupos, com comunidade, com a ideia de... Até tem ferramentas de suporte, de mentoria, de tutoria, com IA, validação, de entregas de projeto, né? Através do próprio Discord mesmo. Facilmente você consegue conectar alguma IA ali para fazer uma validação.
Mas são ferramentas, só facilidades ali, né, no processo. Agora, o processo mesmo de ensino-aprendizagem, né, humano mesmo, com estudante aprendendo com estudante, mentorando, ajudando aquele que tem, às vezes, você vê o desenvolvimento profissional, por exemplo, na nossa área de tecnologia, né? Eu sou cientista da computação, e a gente precisa, às vezes, escolher, né? O que eu estou curtindo mais? Qual que é a minha vibe, né? Ah, eu estou gostando mais de front-end, de back, não, eu gosto mais de eletrônica, qual que é banco? O que eu estou curtindo mais ali? E ali você tem que tomar uma decisão, né? Da sua área. E, então, num curso, as pessoas vão aprendendo de maneira genérica ali, né? Várias competências técnicas e vão escolhendo depois, né? As específicas, né? E acontece muito que as pessoas vão pontuando e pegando aquele conhecimento, às vezes, que já estão gostando mais, né? Nossa, eu me identifiquei com essa área. E, às vezes consumindo até fora ali do sistema de ensino que ele está imerso, né? Seja a graduação em si, comprando cursos separados e desenvolvendo ali, né? Então, esse ensino adaptativo até já acontecia. Hoje a gente está tentando fazer isso com inteligência artificial, colocando ali, né, ferramentas. Eu estava comentando que tem uma ferramenta, por exemplo, que eu conheci lá em 2019, na Finlândia, que era uma rede social, né, que se adaptava à forma como uma pessoa aprende, não, mais visual, mais áudio, mais texto, né, no estilo de rede social mesmo. A faculdade alimentava com as informações e, de acordo com o perfil, né, usando estratégias ali, né, que hoje são muito bem usadas pelo marketing, né, identificando a persona ali, ele ia direcionando o ensino-aprendizagem para o estudante, com avaliações ali contínuas e tudo mais. Muito interessante, mas a gente vê que a maneira, né, de ensinar hoje, a gente está adaptando essas novas ferramentas, novas metodologias. Mas a gente vem fazendo isso há muito tempo, na sala de aula mesmo, né? A gente vem aí vamos fazer metodologias ativas, nada de o professor lá na frente, os estudantes em fileiras, vamos mudar essa dinâmica da sala de aula. A gente está fazendo isso faz tempo. Vamos trabalhar projeto prático, projeto real, projetos com empresas reais, show, né? Mas aí vem novas tecnologias e algumas pessoas ficam, nossa, mas e agora? Será que isso vai ser ruim, vai ser bom? A gente tem, assim, uma vivência muito interessante do nosso desenvolvimento humano, e as pessoas têm medo de mudança, né? Eu acho que eu falo isso por dentro da vivência minha com várias instituições de ensino superior, né? Treinamento e cursos com faculdades. A gente vê essa dificuldade, né, de mudança, né, de se adaptar ao que está acontecendo, né? Inclusive, estava comentando agora há pouco, tem uma escola, né, no Reino Unido, né, que ela está nascendo já com essa vibe de inteligência artificial. Então, estão colocando ali, é um experimento. Mas na hora que você entra ali e lê, né, porque as notícias são muito assim para pegar as pessoas, né, o título, nossa, uma faculdade que não tem professor, tem inteligência artificial. Já tem faculdade sem professor, EAD tem vários tipos aí, né, do mais premium ao mais custo-benefício ou aqueles que só vendem o diploma. Mas nessa, então, a notícia era essa. Na hora que você lê as entrelinhas, não, eles têm um mentor fodástico, uma pessoa super gabaritada na área lá, que dá mentoria. Então, tem um humano ali por trás para avaliar se esse processo realmente está sendo bem desenvolvido. E tem a ferramenta que vai se adaptando ali à forma de aprendizagem do estudante, né? É uma plataforma muito bacana, mas que é uma ferramenta, né? As metodologias, as estratégias, né, são estratégias conhecidas já dentro da área pedagógica, de desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. E eu não vejo que isso vai mudar, né? Na verdade, a gente só está se adaptando a essas situações. Então, eu não vejo medo nenhum da gente ficar com o cérebro preguiçoso. Eu vejo muito isso. Eu tenho vários sobrinhos, eu vejo como que eles estão se adaptando, né? Desde 12 a 16 anos, como essas crianças e adolescentes estão se adaptando a esse meio já. Tanto que vocês citaram de jogos, né? Enfim, a parte de lazer, ele está também terceirizando. Como que ele faz isso? Apesar que algumas culturas, como disse, ainda no Japão, no Coreia, têm problemas com relacionamento, eles estão buscando essas muletas, né? Eu falei, né? Uma rede social que usa uma IA generativa para você conversar e fazer um chaveco, né? A gente está se adaptando a esse meio. Eu vejo que a função nossa, né, como educadores, instituições de ensino, é saber utilizar isso, essa força, né, as novas tecnologias a nosso favor. Então, tem faculdade, por exemplo, que fez parceria com a OpenAI mesmo, para desenvolver uma metodologia própria e adaptar isso.
tem questões importantes, tem direito autoral, tem a questão de como que é treinado, né, os dados, né? Hoje, se você não paga, por exemplo, quem gosta muito do ChatGPT, se você não paga ali o plano, se não me engano, o de grupos para time... Colaborativo, né? Os dados ali são usados para treinar o modelo. Então, antes eram vendidas essa ideia, não se preocupa que nós não vamos usar nada lá para treinar seu modelo. Agora, a gente sabe que é usado e se você não quiser ser usado, você paga mais. Ok, regra do jogo. Então, inclusive, tem instituições de ensino que já está imerso nesse processo usando dessa maneira. E como não usar dessa maneira? Enfim, nós estamos discutindo muito ainda na parte de legislação, referências. Como que eu vou referenciar que o estudante usou ChatGPT? Vou brigar, não vai usar? Não, ele vai usar. Agora, eu preciso definir novos meios, novas políticas, né, internas, e também vem aí depois, né, as grandes, a ABNT, que vão definir suas outras regras também, mas internas, para botar clara a regra do jogo. Funciona assim, nós vamos validar assim, enfim. Desculpa estender muito, mas esse é um assunto muito importante, né? Dessa formação. E não é simples, né? Não. E tem muito contexto cultural, como que cada cultura está trabalhando isso, né? Então, tem vários exemplos positivos, negativos que a gente vê no dia a dia. Mas é bom a gente discutir esse assunto para as pessoas entenderem um pouco. Eu acho que, na medida em que o indivíduo perceber que ele tem ali uma ferramenta muito poderosa, que vai dar a ele respostas em tempo real, com essa instantaneidade que está sendo a marca do nosso tempo. Exato. Porque eu acho que isso é uma questão importante. As novas gerações têm uma dificuldade muito grande de lidar com as expectativas, porque eles se acostumaram a receber as coisas de forma muito rápida. Né? Nós mesmos, que eu cresci numa outra geração, mas já sinto o impacto disso. Assim, mando uma mensagem, cadê a resposta? A gente está acostumado a resolver as coisas de forma mais rápida. Exato. Né? Se eu for lembrar, quando eu tinha 20 anos, ia para uma fila de banco para ser atendida. A gente passava a tarde no banco e achava que era aquilo mesmo. Né? Ou mandava um e-mail ou uma carta. Uma carta. Né? Ia demorar quanto tal. Então, mudou o timing. Com certeza, a expectativa de timing mudou. E se a gente perceber a vantagem que colocar uma interação com tecnologia para esta demanda de imediatismo tem no processo de desenvolvimento, a gente vai poder adaptar um monte de plataformas e ferramentas para o indivíduo fazer uma autoinstrução. Sim. E aí pode ser que a gente chegue mais longe. Agora, o que deve acontecer? Isso a gente não pode fechar os olhos. Vai aumentar a desigualdade. Então, esse eu acho que é o ponto fundamental, porque ambos tocaram num ponto importante que, do meu ponto de vista de desenvolvimento humano, eu acho que é a discussão mais importante da vez, que é não lutar contra, e sim ver como é que eu uso isso ao favor do objetivo que eu quero atingir. Então, se eu quero usar a tecnologia a favor do objetivo de desenvolver o ser humano, eu preciso criar maneiras dentro das escolas, e eu posso fazer isso de uma forma que eu cobre a mais por um grupo seleto que vai usufruir disso, ou eu posso simplesmente, como governo, como Estado, instituir que essa é a forma mais barata e mais rápida de popularizar um conhecimento que eu preciso. Então, tem um pouco da vontade política aí. Mas para a gente não ir tão longe, e aí eu queria pegar um outro gancho que vocês colocaram, que é a questão do game, e dar um case pessoal aqui para fazer a próxima pergunta, que é os meus filhos, que agora já estão crescidos, um está com 21, outro está com 14, eu sempre gostei muito de game, né? Arranhei um instrumento também, que depois a gente pode falar um tempo, por alguns anos. E, obviamente, a gente vai fazendo coisas em casa e os filhos querem participar, né? E como eu gostava muito de game, eu sempre joguei muito videogame e eu nunca vi problema deles jogarem videogames, mesmo fora da faixa etária deles, tá? Não quero criar polêmica aqui, mas como pai, eu, né, sempre fui um pai participativo, então eu confio na educação que eu estava dando para eles e sempre mostrei a diferença entre o que é realidade e o que é ficção. Bem, os anos se passaram e hoje eu consigo notar a diferença que o videogame causou neles. Então, por exemplo, do ponto de vista cognitivo, e aí eu vou emendar minha próxima pergunta para você, Carla, do ponto de vista cognitivo, para mim é claro que o tempo de processamento da visão deles é muito diferente do meu. Por eles terem ali se acostumado a jogos com câmeras 3D e conseguir processar um pixel ali em jogos, por exemplo, de tiro, né? Eu consigo ver que, assim, enquanto eu estou vendo a imagem e o meu cérebro vai levar ali uns
250, 300 milissegundos para processar aquilo, o deles faz isso muito mais rápido que o meu. Então, quando eu enxergo eles dentro de uma batalha, eles já me enxergaram, já me atingiram, eu já estou caído. Então, isso para mim não é só questão de idade. A gente sabe que existe um declínio com o tempo, com a idade, né? Mas eu vejo que, assim, eles também competindo com outros coleguinhas que não passaram pela mesma experiência ou que não tiveram, né, essa experiência dessa forma, eu vejo que tem diferença, é nítido. E aí a minha pergunta, Carla, eu queria que você aprofundasse nisso, até porque eu vi outro dia você falando num podcast, o quanto que a sua área se desenvolveu nas últimas décadas por conta da tecnologia. Porque antes era muito... Vou arriscar aqui, posso falar uma grande de uma besteira, né? Mas o que eu entendi de tudo que você falou é que antes havia muita coisa ali pautada na psicologia, em crenças, em coisas que se acreditava, né? Mas que agora, com os instrumentos, com a tecnologia, a sua área se desenvolveu muito nas últimas décadas, né? Então, e a minha pergunta é, dado que a gente está falando de tecnologia, de interação para desenvolvimento humano, e esse meu conto aqui dos meus filhos, né? Com a questão do desenvolvimento do processamento visual, você acredita, ou as suas pesquisas, a tecnologia já conseguiu trazer alguma luz nesse sentido, de que o cérebro humano, dado ali os primeiros anos de vida, ele tem ali uma certa formatação física, fisiológica, um pouco do que a gente vê da a mãe que colocava para o bebê dentro do ventre ainda, música clássica, e sai ali um menino tocando algumas obras ali, né? Então, assim, existe esse moldar fisiológico, uma questão que é física mesmo, biológica, que vai dar capacidades motoras, sensoriais maiores para essa criança com um determinado estímulo tecnológico. Isso existe? Hoje já tem alguma pesquisa nesse sentido? Ou não? É só conto urbano? Não, é porque é muito amplo, né? O arsenal de variáveis que a gente está tratando aqui, né? Então, só para a gente estar próximo nesse tema, para você não achar que eu estou muito distante disso, eu fui jogadora de videogame quase a vida toda. Quem sabe nos últimos 10 anos eu esteja mais biofílica, assim, estou mais ligada à natureza, estou numa outra vibe. Mas joguei muito videogame. Jogava RPG online e meu filho, desde pequeno, engraçado que ele tinha, sei lá, 2, 3 anos de idade, perguntava para ele, o que você gosta de fazer? Gosto de ver minha mãe jogando videogame. Legal. Não é que ele gostava de jogar videogame, ele gostava de ver a mãe jogando videogame. Porque é interação, né? Eu não jogo futebol, então o meu jeito de interagir com meus filhos era isso. Sim. Não, mas ele não queria nem jogar, ele queria assistir eu jogando. Assistir jogando, que legal. Porque era como se fosse um filminho para ele, e eu ia narrando as coisas para ele e tal. E é óbvio que ele foi a gente jogava... Bom, N joguinhos, né? E o que a gente começou a jogar firme juntos foi Ragnarok, a gente chegou longe no jogo, hoje ele continua jogando e tal. Hoje ele tem 27 anos agora, mas uma das coisas que ele está construindo para si é streamar, ele quer realmente estar num outro patamar ali na relação com o videogame. E é fato, e eu mesma senti isso, né? Porque eu comecei a jogar videogame, eu tinha, quem sabe, 9, 10 anos de idade. Jogava Atari, né? River Age, né? Mas era campeã no negócio, Pitfall, né? Manjava tudo. Então, que testava exatamente essa capacidade de ver e reagir ao que você está vendo. Exato. Né? Então, olha que coisa interessante. Minha irmã, quando ela anda de carro comigo, ela fala para mim, você está dirigindo, parece que está jogando videogame. Porque eu estou calculando, eu uso todas as minhas estratégias para ver qualquer espaço que tem para entrar. Eu sou muito ágil dirigindo. O time de alguém que está chegando. O time de quem está chegando. É raro eu errar uma velocidade, um espaço, uma manobra. A minha questão espacial é muito boa. E eu acho que boa parte disso tem a ver com videogame, sim. Né? Não tinha videogame em casa, tinha que jogar videogame em outro lugar, ia numa lojinha para jogar pinball, para jogar um joguinho de carrinho, etc. e tal. Era, obviamente, desastroso aquilo naquele momento, com relação à escola, com relação a uma opção de coisas, porque vicia. O retorno que você tem ali no videogame, ele é muito instantâneo e ele é feito para que você perceba as progressões. Você veja que a educação hoje está querendo roubar, né? Sim, totalmente. O que a gente chama de gamificação, né? Hoje, basicamente, é você pegar todas as estratégias que foram implicadas em games para manter a pessoa ali conectada e estão jogando na educação. Porque são os vieses mentais ali que o ser humano tem, qualquer ser humano tem. Né? Não vamos fugir do óbvio. Você falou que o marketing investiu muita grana e hoje a educação
está tentando correr atrás, né? De usar as mesmas estratégias para manter motivação, manter atenção, desenvolver atenção e tudo mais. Agora, esse é o ponto, porque quando você fala em desenvolver alguém utilizando mecanismos gamificados, de alguma forma você está dizendo que um dia você vai passar do chefão. Aconteça o que acontecer, você vai conseguir ganhar do chefão. E a vida não é assim. Entendeu? Às vezes a gente não ganha do chefão. Sim. Às vezes a gente não passa de fase. Então, alguns aspectos como resiliência, tenacidade, autonomia, protagonismo, que são aspectos comportamentais, podem ser prejudicados por essa relação com o videogame. Outros pontos, como você está trazendo, sempre serão melhorados. Por quê? Processamento visual é uma questão de treino. Não é? Você vai mas tem uma mudança física no cérebro? E aí eu vou ter que retrucar. Não tem outra coisa que não sejam mudanças físicas. É só de mudanças físicas? Porque então. você está falando de redes que estão se formando. Eu posso não conseguir tirar uma foto ainda, porque a gente já tem equipamento hoje para... É chique até, porque eles medem a difusão da molécula de água. Então, dependendo de como a molécula de água se movimenta, você sabe se ela está dentro de um neurônio ou fora, e dá para você também estimar a velocidade de processamento daquele neurônio. Então, a gente já está podendo mapear redes neuronais. Como se fosse uma sinapse mesmo. Ou seja, Não, quando ele pensa nisso, você consegue ver as sinapses hoje já acontecendo, ou não? Não dá para ver sinapse, né? Não dá para você ver, porque até sinapse, o que acontece? Sinapse é um lugar. Sinapse é um lugar onde dois neurônios estão próximos o suficiente para poderem se influenciar. Perfeito. Certo? Seria a conexão física. É o então, ponto o que eu físico. quis dizer foi a cognição. A cognição, sim, é como se comporta essa Mas conexão isso é a física. rede. Entendi. Isso é uma rede. Você não precisa ficar medindo a atividade de cada neurônio. Você precisa medir a atividade integral. Então, na atividade integral, você vai ter... tanto você pode ver a própria atividade elétrica, quanto você pode medir, por exemplo, o consumo de oxigênio ou a produção de CO2. E, com base nisso, de forma indireta, você concluir qual foi a atividade. Então, obviamente, uma pessoa... E é curioso, porque quem tem melhor processamento visual gasta menos energia do que quem tem o pior. Porque aumenta a eficiência do sistema quando você está mais treinado. Certo? Perfeito. E não é porque o cérebro quer economizar energia, não. Isso as pessoas falam muito, mas não faz muito sentido. Porque justamente a gente desenvolveu o cérebro que a gente tem porque a gente tem energia para gastar. Se a gente não tivesse, a gente não teria o cérebro que a gente tem. A gente teria um cérebro mais econômico. Perfeito. Porque a evolução não é tão tonta assim, né? De te dar uma coisa que, estou te dando, mas não usa. Não vai usar, hein? Que gasta muita energia. É mais inteligente que isso, né? Se você não usa, ela dispensa. O próximo já vem sem, né? É equipamento que não é usado, então o próximo já não passa a própria adiante. evolução vai dizer que isso não é essencial e que, portanto, não vai acontecer. Né? Isso. Ou, pior, os indivíduos que teriam a chance de gastar mais energia, quando gastam, entram em colapso e sucumbem. Seleção certo? natural. Então, se a gente tem o cérebro que a gente tem, é porque a gente pode gastar, tá tudo certo. Mas a economia de energia está diretamente ligada à eficiência. E você trouxe um dado que é interessante. Você falou dos 300 milissegundos, que é o tempo da consciência, e que um processamento visual automático vai ocorrer antes do tempo da consciência, que é essa percepção que você tem. Ele enxerga... Ele está vendo antes de fato enxergar. Não sei como é que vocês querem tratar esses dois verbos. Não, isso é legal, mas só para não ficar confuso para quem está enxergando a gente esmiuçar esse ponto. Então, nesse sentido, o que você está dizendo na verdade, ele automatizou uma atividade, uma reação, mais ou menos quando a gente toca um instrumento musical. Exatamente, então, a mesma coisa. Não é que eu estou fazendo aquilo mais rápido, é que eu estou levando menos tempo para ativar a próxima atividade, porque eu automatizei isso em outra área do meu cérebro. Você sequenciou o cerebelo que faz isso, né? Ele sequencia a ativação de circuitos, de tal sorte que vocês dois são musicistas, tocam o quê? Eu não sou musicista. Eu toquei baixo por alguns anos, Baixo mas não me lindo. considero Você? musicista. Eu toco bateria. E dentro desse contexto que você está falando, A bateria, por isso que eu queria. legal. Se ele falasse bateria, eu ia falar, esse é o instrumento que eu posso mostra tocar com isso claramente. partitura, então eu posso seguir a partitura ali e o meu desempenho de uma maneira, mas eu toco mais rock, né? E fica meio estranho você tocando com partitura. Então a gente sempre decora muito, né? Cada detalhezinho. Eu não acredito em signo, mas eu sou de virgem e acabo sendo um pouco detalhista. Então, aquela notazinha Essa frase é assim... ótima. Eu não acredito em signo, mas mas eu sou um pouco detalhista. Então, às vezes, aquela nota, para mim, faz falta. Se não tiver aquilo certinho. E tem muito a ver com isso que você está falando, assim. está automatizado. Então, você faz uma sequência e você consegue realizar aquela sequência daquela forma porque ela é automática. Você sabe disso. Se você parar para pensar, você erra.
Parou para pensar, erra. Isso acontece no videogame, isso acontece em várias atividades, que são as atividades automáticas. Então, quando você acelera... Você acha que ele não está processando visualmente mais rápido, então? Ele tá, só que a palavra processamento para você está num campo de cognição que não precisa estar. Porque o processamento automático também é um processamento. Perfeito. Só que ele é feito de uma forma que ele garante mais eficiência. Aí tem mais a ver com o que eu estou fazendo de forma consciente, inconsciente, ou não? Não é nesse estágio Não ainda? precisamos nem entrar no mérito, porque todas as coisas vão ocorrer de forma inconsciente, a consciência vai tomar conta delas depois de ocorrido. Mas o fato interessante que eu vejo aqui, que acho que pode elucidar esse aspecto com as pessoas, é que o indivíduo vai reagir antes mesmo de saber que aquilo aconteceu. E, geralmente, o campo em que essas coisas acontecem é no campo dos reflexos. Né? A gente diz, tem reflexo e tal. Reflexo é uma coisa que, geralmente, né, vem com o desenvolvimento. Então, você não precisa aprender nada. O reflexo ocorre à medida que você se desenvolve como indivíduo. Vai ter fases de reflexos distintas. Alguns você nasce com eles, outros você ganha nos primeiros meses de vida. E, com certeza, depois do primeiro ano de vida, o que você faz é modular esses reflexos a partir de estímulos conscientes. Qual é o ponto? Quando o indivíduo consegue performar um comportamento voluntário, quer dizer, algo que eu quero fazer, não é um reflexo, eu não estou respondendo a alguma coisa, eu quero fazer aquilo, e eu acelero essa performance, ela fica mais confortável. E aqui tem um ponto importante, porque a gente não está conseguindo fazer isso na educação. Então a educação não fica confortável, e o videogame fica. E o grande problema hoje não é que a educação ficou pior, é que a vida fora da educação ficou muito melhor. Muito melhor. Então, do ponto de vista comparativo, o que eu vivo quando eu estou no meu processo de educação, quando eu estou na escola, quando eu estou na universidade, sempre vai doer. Sempre vai ter aquela cara de cadê a sexta-feira? E é isso que faz esse processo não ser eficiente. Porque eu não tenho uma intenção de automatizar essas coisas, eu tenho uma intenção de me livrar dessas coisas. Então, quando eu pego uma lista de exercícios de matemática, eu não estou percebendo, puta, nossa, eu fiz esse aqui, agora o próximo eu já fiz melhor. Nossa, agora eu estou melhor. Nossa, como eu estou bom nisso aqui. Não, eu não estou objetivando ficar bom naquilo. Então, o ganho que eu tenho quando eu performo, eu não trago ele de forma emocional a valorizar isso que eu estou realizando. Perfeito. Então, não entra em ciclo virtuoso. Que é o que acontece, por exemplo, em outras atividades. É sempre uma punição, como você estava colocando. Né? É sempre uma punição. Você tocando instrumento, você sentou na bateria a primeira vez e saiu tocando? Não. Teve um árduo processo de desenvolvimento até encaixar cada mão e cada pé. Só que a hora que aquilo começou a rodar, você, caraca, velho, isso aqui é maravilhoso. E aí você quer cada vez automatizar mais. Compra um prato novo para fazer um sonzinho diferente. Porque a coisa que mais baterista faz é comprar prato. Fala isso não. Vocês amam Minha prato esposa quer me novo. matar. Eu tenho uma bateria meio grande, assim. É 2 bumbos, é um monte de prato. Porque quer, entendeu? Quanto mais, melhor, entendeu? Ficaria, como ele disse, né, nessa parte da música, se tivesse um detalhezinho, É o né? pratinho que ele comprou, que agora Mudou, encaixou. né? Fez a diferença. Rodrigo, para te entregar a bola, meu querido, eu queria colocar mais uma pimentinha para poder te entregar. Então, ou seja, a gente está indo para um lado que a gente vê que assim, a tecnologia ela continua, mesmo que a gente não queira ou intencionalmente a gente não tenha ali uma educação, seja uma pedagogia ou uma andragogia que está tentando fomentar isso de alguma forma, mas a gente vê que assim, isso até por conta da facilidade ou do prazer, como a gente está colocando aqui, isso leva o ser humano a desenvolver. Dentro da coordenação de cursos, meu caro, que é a sua área, né? A gente tem condições de fazer isso, por exemplo, com um curso e mudar a receptividade das pessoas, para a gente mudar essa mentalidade de que construir um trabalho e levar pronto não é o problema, mas sim o que eu vou fazer com esse trabalho pronto. Se eu simplesmente absorver, pegar aquele trabalho, dar uma nota e entregar, eu estou, na verdade, fomentando o círculo vicioso ruim. Mas se eu organizar os alunos ali em grupos e fizer eles apresentarem aquilo que eles estão vendo, eu posso estar promovendo um círculo, né, virtuoso, que vai fazer com que ele pare para ler o que ele escreveu, porque senão ele vai falar um monte de groselhas lá na frente. Diante disso, meu caro, qual é o papel da universidade, da escola, em promover e conseguir de forma consciente usar essa tecnologia no desenvolvimento humano, na sua opinião? Eu vejo um protagonismo aí, né? E na verdade, uma obrigatoriedade, né? de mudança, né? No ensino superior e, enfim, todos os níveis, né? Mas como eu atuo no superior, eu vou puxar essa bola para o meu lado.
como disse, a gente já vem desenvolvendo, né, há tempos metodologias para mudar isso, né? Que nem foi comentado, né? A gente está falando até de tocar, né? Às vezes o emocional nosso, ele pode ajudar a atrapalhar. Mesmo, por exemplo, eu decorei toda a música, sei perfeitamente. Dependendo de como eu estou emocionalmente ali, eu posso ir bem e mal, né? Na execução daquilo que eu já sei muito bem, já decorei, sei perfeitamente cada notinha da música e tal. Se eu não estiver bem emocionalmente, ou às vezes ansioso, enfim, e isso é até uma questão, depois eu queria até puxar para a gente conversar, porque é um ponto que, né, essa vida nossa cada vez mais rápida, com as novas tecnologias, tem promovido isso também, né? Tanto o imediatismo como se privando até mesmo de frustrações, de várias emoções, né? Mas depois a gente fala um pouco sobre isso. Mas falando sobre o ensino superior, nós já desenvolvemos metodologias há tempos, né, para tentar diminuir o gap, aumentar o engajamento. Então, projetos práticos, projetos reais. Estava contando ali antes de nós começarmos, na instituição que eu atuo, nós criamos vários projetos. Por exemplo, teve um projeto bem bacana que nós criamos que era focado em Design Thinking. Eram 3 cursos atuando, então, áreas distintas, multidisciplinar. Então, tinha psicologia, administração, cursos de tecnologia. Eram 4 cursos. Tinha arquitetura e urbanismo também. O desafio era, precisamos revitalizar uma avenida de uma cidade. Então, cada curso ali, né, dentro da sua área de conhecimento, eles têm a estrutura curricular tradicional, né? Tem que estudar isso e isso nesse semestre, nesse módulo. Mas eles tinham que pensar aqueles conhecimentos e aplicar no dia a dia, de forma real. Tudo apoiado no processo de Design Thinking. Então, tinha ali entender o problema, entender a persona, desenvolver ali pesquisas, entender realmente aquilo que está sendo feito, pesquisar o que existe, né, na verdade, dentro de cada área de conhecimento. Por exemplo, o pessoal de administração, eles estavam entendendo a dinâmica das empresas que estavam ali, fizeram entrevistas com as empresas, entenderam como que eles podiam favorecer aquele grupo de empresários da região, até mesmo com uma comunidade de negócios ali que estavam naquela avenida, né? Como que eles se fortalecem. Isso acontece muito já, às vezes até de maneira orgânica, né? Mas, enfim, eles favoreceram isso. A psicologia atuou também com entrevistas com as pessoas, a arquitetura com o meio como um todo, com a interação, né? Desde das vias, a parte visual, a arborização, enfim, todas as questões ali da arquitetura. E nisso, tudo botando a mão na massa. E apoiado num processo bem bacana, como diz Design Thinking, durante um semestre. E esse projeto foi muito bacana, os alunos dos cursos, eles eram todos misturados, eles não ficavam separados nos seus nichos ali, de áreas, né? Existem várias metodologias que favorecem, então, né, um desenvolvimento mais dinâmico, pensar, né, que hoje um ponto muito importante de educação, que a gente era muito focado ali nas hard skills, né, que eram desenvolvidas, em conhecimento técnico, né? Nós éramos avaliados só por provas. Hoje a gente sabe que não é esse o caminho, né? A gente precisa de uma avaliação adaptativa, contínua. Existem várias formas de você medir o desenvolvimento de uma pessoa do que uma mera prova, né? Isso para nós é inadmissível hoje você ter uma semana de prova, por exemplo. Que a gente sabe que isso, às vezes, como eu falei, né, tem as questões emocionais também. Às vezes, eu tinha um colega na faculdade, a gente ia fazer prova junto, ele quebrava o lápis com a mão, né, um amigão meu. Hoje ele é um super profissional, uma pessoa super competente. Mas na faculdade ele pensou em desistir várias vezes. Emocionalmente, quando ele era avaliado numa prova ali, ele não conseguia desenvolver. E eu vejo uma grande oportunidade hoje, né, de novas tecnologias e metodologias que possam apoiar o desenvolvimento das pessoas, principalmente nesse lado mais humano mesmo, né? Por exemplo, eu faço um hackathon, que vai acontecer agora no Finesp, chama Hack Lab, onde nós reunimos estudantes de todo o Brasil, de universidades públicas e privadas. E é um hackathon que o público-alvo são reitores, diretores de grandes grupos educacionais, de faculdades de todo o Brasil, públicas e privadas. E esses estudantes se reúnem, o grande propósito é colocar o estudante no centro do processo. Então, nós pegamos esses estudantes de todo o mundo, de todo o Brasil, né, para desenvolver projetos ali, né, focados em dores da área de educação, trazendo a vivência deles, das suas regiões. Então, tem estudante de Belém, estudante do Sul, de São Paulo, de todo lugar, instituições pequenas, grandes, EAD, presencial. E ali eles colocam essa vivência deles em grupo, desenvolve com mentores renomados ali, projetos, assim, muito legais. Inclusive, teve um projeto, eu lembro que era uma plataforma
para entender as emoções dos estudantes durante alguns processos, né? Hoje existem ferramentas tipo Netflix, Uber, com estrelinhas, né? Para pegar ali sensações em todo momento. Ah, como que foi esse processo agora, né? Como que você gostou desse encontro? Gostou do professor? Gostou da metodologia? Gostou da metodologia, por exemplo, lá da Dona Gertrudes, da Avenida, onde eles tiveram que mudar os aspectos da Avenida e tal? Então, a gente tem mecanismos para ir avaliando isso. Essa equipe desenvolveu uma plataforma que ia avaliando emoções ali, né, dos estudantes, um pouco mais profundo, e é claro que eles tiveram um suporte de um profissional, mas ainda muito básico, é claro que é um projeto que precisa evoluir muito. Tem projetos hoje bem legais já acontecendo nesse campo, né, mas foram estudantes que levaram isso, apresentaram no evento para diretores, né, da América Latina ali, da educação, falando, olha, o que vocês enxergam como dor, as soluções que nós entendemos que seriam importantes para serem desenvolvidas. E agora a gente evoluiu esse projeto nosso, todo projeto que é selecionado ali nesse hackathon agora, ele é mentorado, tem uma venture, né, da ENIAC que vai desenvolver esses projetos. E tem também um grupo de empreendedorismo, EO, que é um grupo mundial ali, que também ideias de universitários podem ser ali, captar investimento, crescer. Tem um reality show que a Disney até comprou, eu vou lembrar o nome, eu esqueci o nome agora. Já dá para perceber um ponto de inflexão nessa curva, então, de como usar a tecnologia para desenvolver o ser humano. Isso é fantástico. E dentro da área, você tem observado a mesma coisa? Dentro da área, como professora, você tem visto a comunidade pensar em mudar essa forma de vender que você mencionou no início? A gente está, acho que há 20 anos, debruçado sobre essas questões de adaptação do processo de ensino-aprendizagem, especialmente a avaliação, né, que foi um ponto que o Rodrigo levantou, que é fundamental, da gente criar uma avaliação que realmente seja capaz de interpretar os vários aspectos das competências a serem desenvolvidas, né? Guardadas as diferenças individuais, que são uma coisa que a gente tem conseguido resguardar no século XXI. Né? O século XX foi um século massificador, todo mundo tem que fazer a mesma coisa, ter a mesma habilidade, a régua é igual para todo mundo, as profissões que importam são aquelas 4, e você tem que aprender português e matemática. Né? Então, acho que a gente já conseguiu mudar isso para o século XXI, criou a chance das pessoas sonharem um pouco mais com vocação, com desejo, né? Dentro das suas áreas profissionais, óbvio, resguardando aí uma camada da população que geralmente não consegue escolher muita coisa, né? Que tem que se adaptar e se submeter ao que é posto, mas considerando a educação como corpo, ela já entende que o processo tem que ser mais adaptativo, que tem que reconhecer essas diferenças, especialmente na universidade, né? Que é onde eu militei a maior parte do tempo. O que eu acho que a gente tem um problemaço é que na educação básica, nós estamos falando de cerca de 75%, 80% da população depende do ensino público. E o ensino público tem muitos problemas, e nem sempre esses problemas do ensino público estão associados mesmo a investimento. Né? A gente tem problemas no ensino público que dizem respeito à própria gestão da educação, próprio processo, designação de aula, atribuição de carga horária. Nós estamos falando de questões absolutamente administrativas, que fazem com que os professores tenham muitas faltas, fiquem em salas, fiquem em descoberto. E o que o Rodrigo trouxe dessa relação emocional do indivíduo com a educação, ela pauta muito na relação professor-aluno. Né? Então, às vezes, eu fico até pensando assim, se a gente tiver uma IA bem boa, que dê bastante atenção e que cuide muito, é possível que seja até melhor que o professor, que nenhum professor me escute agora, nesse momento. Mas você sabe que eu acredito Mas nisso? que tem um ponto, só complementando para não ficar uma fala, quem sabe, aventureira demais, eu acho que o ponto que eu estou querendo levantar é que o professor deveria tomar para si o papel maior que tem ali na relação humana do que apenas ser um mediador de apostila. Né? Então, esse ponto é um ponto em que eu acho que a educação perdeu, porque ela perdeu o aspecto relacional, tentando resolver através de uma sistematização do ensino. Para mim, esse foi o equívoco. Então, eu sistematizo o ensino, eu te digo o que ensinar, quando ensinar, como ensinar, isso vai resolver o problema. E o que a gente descobriu é que isso agravou o problema, porque o professor, que era a figura chave daquela relação, que era o protagonista daquela relação dentro da sala de aula, perdeu esse protagonismo. E nessa perda de protagonismo, a relação com o aluno deixou de ser uma relação de modelo, deixou de ser uma relação de estímulo, de admiração. E é muito difícil você aprender, e é muito difícil você crescer
com quem você não admira, com quem você não valoriza. A sociedade como um todo foi colocando o professor numa condição muito ruim. Então, ou a gente recupera esse lugar do professor, que é muito importante, ou a gente considera que a IA vai ser capaz de, pelo menos, deixar o indivíduo mais protagonista desse processo. Isso é bacana, e eu vou pegar esse gancho de vocês até para a gente fazer uma transição aqui da educação para o indivíduo enquanto identitário dentro da sociedade, tá bom? Porque como a gente está falando do desenvolvimento humano como um todo, esse desenvolvimento humano não se dá só na educação, como vocês mesmos já falaram aqui, né? Então vamos sair meio que de uma linha de Vygotsky, né? Pautado ali na linguagem, na mediação, que é o papel do professor até aqui, né? Vinha ali mediando e trazendo linguagens que, como um ser mais experiente, estava ali conduzindo a educação e o desenvolvimento daquele sujeito. E vamos trazer para um outro psicólogo também, que eu gosto muito, que é um brasileiro, inclusive, o Antônio da Costa Ciampa, que ele traz uma visão que é bastante interessante, eu vou usar ela aqui para dar contexto na nossa conversa, que é uma visão sobre identidade, né? Onde ele coloca as dificuldades e a complexidade, que é você conseguir, que nós conseguimos responder a pergunta, quem sou eu? Né? E ele desenvolve muito bem a complexidade e a dificuldade disso, porque ele coloca na explicação dele que quem sou eu é algo mutável. Nós somos praticamente, como dizia Raul Seixas, nós somos uma completa metamorfose ambulante. Né? Então, Ciampa desenvolve muito esse assunto dizendo que o eu que eu sou hoje é diferente do eu que eu era um ano atrás. E o eu que eu vou ser amanhã é diferente do eu que eu sou hoje por conta dessa nossa interação aqui. Essa nossa interação vai me ajudar a moldar a minha nova identidade. Né? Porque, segundo ele, a nossa identidade não é algo fixo ou normal, mas ela é fruto dessa interação social que nós fazemos. Né? Talvez por isso o dito popular, né, que nós somos uma média das 5 pessoas que a gente mais passa tempo, né? Porque a gente vai pegando um pouquinho de cada um, isso vai transformando a nossa identidade. Né? Então eu queria pegar esse arranjo, tá, para poder trazer um outro assunto que tem preocupado bastante, que é a relação humana-tecnologia, que é a questão da saúde mental. Né, o quanto, inclusive eu vi um outro dia um outro podcast que você participou até falando disso, né, dos efeitos disso até físico, né? Você citou até, eu achei engraçado, a questão dos polegares. Talvez algumas gerações para frente os polegares vão ser diferentes em função do quanto a gente tem estimulado os polegares, né? Mas eu queria trazer essa visão, né, que o Ciampa traz de que se as interações é aquilo que constrói a nossa identidade, né? E a gente tem visto que, ao longo do tempo, as nossas interações humanas têm mudado muito em função da tecnologia, e nós estamos diante, de um novo advento tecnológico, que é a IA, e essa IA pode não só mudar de forma extrema como nós interagimos como seres humanos, como ela pode, inclusive, limitar essa interação. Porque hoje, seguramente, eu me relaciono numericamente com muito mais pessoas no ambiente online do que fisicamente, né? Mas se essa interação ela me ajuda a compor e construir a minha identidade, né? Como é que ficaria essas novas identidades no futuro, onde alguém pode simplesmente se relacionar muito mais como um assistente de IA, né? Ou com um assistente de chaveco, né? Do que com outros seres humanos? Trazendo um pouco para essa ideia de identidade, de ser humano, de indivíduo enquanto sociedade, né? De problemas mentais que a gente está vendo cada vez mais crescendo. O que vocês pensam a respeito disso? Como é que vocês acham que fica o ser humano, a identidade dele, diante, por exemplo, dessas novas interações tecnológicas que estão surgindo? Eu queria puxar até um tema, eu acho que até para ouvir mais a experiência e a voz da nossa colega nesse sentido. Eu fiz uma imersão na Finlândia, que lá, assim, eles são referência na educação. Você está falando sobre a figura do professor, uma coisa bem bacana lá, que toda a parte política, enfim, a estrutura do país ali foi moldada em cima do respeito, assim como nós possuímos aqui em algumas profissões, médicos e engenheiros, né? Quando você fala, meu filho é engenheiro, meu filho é médico, né? Tinha essa força, né, da profissão, né? Lá, eles conseguiram moldar isso com a docência, né? Então, lá o professor é visto num patamar, né? O ministro da Educação, ele está ali, né, nas estratégias junto com
a gestão do país. Mas nessa instituição, eles trabalhavam a questão, né, principalmente das habilidades então, técnicas, socioemocionais, de uma maneira muito importante. Aqui a gente sabe, a gente contrata a pessoa ali, às vezes, pelos conhecimentos técnicos e demite por falta de conhecimentos socioemocionais, competências atitudinais, né, que são desenvolvidas ali durante a vida profissional de uma pessoa. E lá eles desenvolviam projetos tão práticos com empresas reais ali, e os estudantes eles tinham seus mentores, e esses mentores eram quem alinhava com eles as expectativas e também as suas avaliações. Então, eles não tinham prova, eles tinham atribuições, desafios que eles precisavam resolver. Então, por exemplo, tinham lá uma equipe que precisava resolver um desafio da gestão de uma barbearia. Outra equipe tinha que trabalhar no desenvolvimento de um novo produto. Tinha uma empresa lá que estava desenvolvendo um produto novo, um carro, por exemplo. Eles precisam fazer a campanha de marketing daquele grupo. Mas nós não estamos estudando marketing, não tem esse conhecimento agora. Não, eles tinham que buscar um mentor, nem que seja fora da instituição ali, um pai de estudante, um amigo, alguém, para fazer mentoria para a equipe. Lá eles tinham que, então, buscar soluções com as metodologias que eles iam aprendendo também na instituição e iam desenvolvendo conhecimento prático, real ali. E no final do semestre eles apresentavam esses projetos para as empresas que eles estavam desenvolvendo esse produto. Mas o interessante era ver como que eles tinham a liberdade, a autonomia de aprendizado, no sentido de buscar os conhecimentos que eles queriam naquele momento. Então, preciso disso, eu vou atrás desse especialista, disso. E eu falo por nossa área da tecnologia, né, na área de ciência e computação, o estudante, isso já acontece naturalmente. Ele vai buscando algumas habilidades ali, pensando habilidades aqui, ali, mas isso acaba, né, no meio dessa bagunça toda, identificando com uma área, criando uma identificação, desenvolvendo seu perfil, né, encontrando ali a sua vocação, nós chamamos, né? E como você bem disse, né, o ser humano, eu falo que é tipo um Lego, né? Nós vamos coletando muita informação, muito conhecimento ali, e isso vai moldando e a gente faz escolhas no meio do caminho. Então, a gente tem hoje, né, uma ideia do que é carreira diferente do que era antigamente. Eu não preciso ficar preso ali naquela... O médico hoje, ele, por exemplo, ele não precisa ser apenas o cirurgião, ele pode mudar totalmente a vibe da sua área, buscando a sua vocação dentro daquilo, né, do que ele está desenvolvendo. Mas aí eu vejo que tem um choque muito grande disso, até que eu gostaria que o nosso colega comentasse, né? Eu estou falando de modelos mais flexíveis de educação, né, tanto socioemocionais, como de competências técnicas, né, onde as pessoas são desafiadas a ter interação, a buscar a resolução de problemas, né, mas ainda existe um ensino tradicional, metodologias bem ainda, né, estruturas curriculares bem engessadas, né, algumas instituições têm medo de arriscar e de mudar, né, nesse mundo dinâmico, rápido e complexo que nós estamos vivenciando, né, com novas tecnologias, mas com medo, vou proibir de usar uma inteligência artificial ao invés de usar no processo de apoio do ensino-aprendizagem ou de novas metodologias. Mas, principalmente, né, falando desse ponto, não estão sabendo tratar as questões sociais e emocionais. A instituição de ensino, tanto virtual como presencial, ela tem esse papel de ter uma comunidade, né, das pessoas se relacionarem, né? Os melhores amigos que eu fiz, a minha esposa, foram na faculdade, né, que estavam no meu casamento. Então, a gente tem muito essa relação social que, às vezes, tem se perdido, cultural, né? E o presencial tem essa grande força do campus, né, das interações humanas. É importante a interação na faculdade que você trouxe alguns para a sua vida, inclusive. Sim. E a gente vê isso na hora de contratar alguém, né? Então, a gente estava até comentando, às vezes tem pessoas que têm conhecimento técnico sensacional, mas, às vezes, as competências socioemocionais, comportamentais, estão muito ainda frias, cru, né? Precisa desenvolver muita coisa. Eu falo por mim, eu era um bichinho do mato quando eu era criança. Era um tímido. Eu fui desenvolvendo diversas competências e habilidades durante a minha formação profissional. Desculpa te estender, mas eu gostaria agora de ouvir a nossa colega falando um pouco sobre esse parâmetro, né? Desse choque, tanto de modelos tradicionais como modelos mais inovadores, mas dessa preocupação nossa da formação social, emocional do ser, né? O fato é que a gente se enfiou numa roubada, na minha forma de compreender, que é a seguinte: não é fácil o desenvolvimento socioemocional. Não é fácil, tá? Do ponto de vista do desenvolvimento cerebral, a gente nasce com uma dinâmica emocional muito anímica, né? Então, a nossa emoção está pautada diretamente em alcançar no ambiente a adaptação
de proteção, de alimento, de recurso, também de a segurança, né, que o grupo pode nos fornecer. Então, a gente está buscando aquilo. Essa é a intenção do bebê. E essa intenção ela não é consciente, ela é uma intenção anímica, ela é um manifesto da sua vivência biológica, vamos dizer assim, né, para ser mais simplório. À medida em que essa criança começa a usar o seu arcabouço emocional para se relacionar com os outros, ela ainda é muito egóica. Então, eu estou me relacionando com você porque você me dá o que eu preciso. Então, eu vou fazer coisas que ajudam você a me dar aquilo que eu preciso. E à medida que a gente vai complexificando as nossas relações, eu vou tendo choques de intencionalidade. Então, eu tenho que começar a fazer acordos. Perfeito. Então, eu vou te ajudar a fazer o que você quer e você me ajuda a fazer o que eu quero e a gente alcança as coisas todos juntos. E só um último nível desse desenvolvimento socioemocional que vem aquele altruísmo consciente. Porque, ao longo do caminho, as pessoas falam que a criança é altruísta. Não. Nunca. A criança, ela se apresenta como tal. Mas é que a gente está interpretando o comportamento de uma forma errada. A hora que a criança te ajuda, ela está vaidosa de poder te ajudar. Ela não está fazendo aquilo que ela quer te ajudar. Ela está gostando da ideia de que ela tem potência para te ajudar. A hora que ela se enfadonha daquilo, ela larga. Tipo, ai, mamãe, eu quero lavar a louça. Tá, lavei duas louças do almoço. No terceiro almoço que eu olho para aquela louça que eu já lavei, já entendi como é que é, já vi que não muda nada, que Tem não tem nenhuma novidade. aventura aqui, não quero mais lavar a louça. Então, aquele lavar a louça não tinha nada a ver com ajudar a família. Ele vai ter que ser transformado nisso ao longo do processo de desenvolvimento socioemocional. Porque aí vem a cultura. Tudo isso é coroado pela cultura. Qual é o problema do que você levantou e que um pouco tem a ver também com o que o Rodrigo estava comentando? A nossa cultura está sendo moldada por um neoliberalismo. Egóica, centrada no mérito. Então, o indivíduo precisa fazer por merecer. Aí a gente entra na sociedade do desempenho, que é o tema fundamental do livro do Sociedade do Cansaço, do Bill Churran, que vai nos trazer essa dinâmica de eu vou querer fazer, porque eu estou sendo medido por isso. Mas não porque, de fato, eu estou animado com os frutos do que eu faço. Portanto, o ciclo virtuoso não se fecha e eu fico num ciclo vicioso de tentar ser reconhecido pelo que eu faço. O que acontece? As pessoas se decepcionam nesse processo. E aí, quando elas se relacionam em ambientes menos complexos, menos integrais, vamos dizer assim, onde muitos elementos estão no jogo, elas conseguem controlar melhor a situação. Então, você consegue controlar melhor as relações que você tem de forma virtual. Você desconecta, você fala o que você quiser, você faz a brincadeira que você quiser e você não tem que dar conta depois de como a pessoa ficou por conta daquilo que você fez, né? Você consegue se desconectar e simplesmente ignorar qual foi o fenômeno. Então, você vai lá e xinga muito no Twitter, não pode mais agora, tem que arrumar outro lugar para xingar, né? Mas porque você só está usando aquilo para desovar. Você não conta que eu vou xingar muito o Rodrigo e eu vou ter que dar conta do como ele reage ou como eu xinguei aqui, no aqui e agora. Então, isso é um processo de aprendizado que tem a ver com cultura. Tem a ver com como nós, como espécie, nos desenvolvemos e conseguimos construir nossos grupos culturais com contexto, com consenso. Então, o interessante do que você trouxe, Rodrigo, é que a gente não vive mais a vida, portanto, a educação precisa dar conta de fazer esse desenvolvimento humano. E aí, cola naquilo que você falou de saúde mental. Porque se eu não consigo nutrir expectativas saudáveis, não consigo receber do mundo indicativos de que eu estou performando ok, de que minha participação naquele grupo é ok, de que eu vou ter espaço, de que eu vou continuar garantindo a minha participação aqui nesse grupo, eu vivo em ansiedade por isso. Daí eu me entrego muito mais do que eu precisaria, eu entro em estafa, em exaustão por isso, podendo inclusive burnoutar. E, por fim, quando eu não consigo performar nada disso, eu deprimo, né? Então, tem todo um contexto que, obviamente, tem a ver com a dinâmica do funcionamento cerebral, mas que está diretamente associado a como nós estamos nos relacionando no mundo, né? Lá atrás, através da linguagem, a gente conseguia se relacionar, vamos falar, paleolítico superior, tá? 15 mil anos atrás, 20 mil anos atrás. A gente se relacionava lá com um grupo de 50, 60 pessoas e já não era fácil de dar conta daquilo. Já era um nível de complexidade relativamente alto, porque eu já não estava mais apenas com a minha família.
com os entes da minha família. Já era aquele excluído da tribo, né? Não se adequar à tribo, vai viver com os lobos, né? A gente tinha, obviamente, sempre teve os indivíduos que saíam daquele grupo e tal, mas, em geral, formava-se o grupo e o grupo sustentava a ocupação daquela terra e a produção de alimento e a segurança e tudo aquilo que, como nós, como indivíduo, quando você fala da identidade, eu acho interessante, porque ela realmente tem um processo de desenvolvimento contínuo, inclusive ao longo de toda a vida, mas a gente tem um eixo que é o nosso eixo de personalidade, e esse eixo de personalidade ele é validado ou não pelo grupo. Então, ser aceito ou não ser aceito tem a ver com como essa minha personalidade performou nesse grupo. E qual é a vantagem hoje? Hoje eu posso simplesmente dizer assim, não, eu não quero ser aceito. Eu vou me isolar. Eu tenho um canal no YouTube que chama-se Nada Trivial. Até aproveitar e convidar seus ouvintes para ir lá me fazer uma visita. E no Nada Trivial, eu tenho um único vídeo que atingiu, sei lá, acho que agora deve estar com umas 15 mil visualizações. Geralmente eu não viralizo, meus vídeos têm 1.000, 1.500 visualizações em média. Esse atingiu 15 mil. A thumb nele é Por que a gente se isola. E depois eu refiz um podcast que eu tenho em parceria com a Ana Flávia, que chama-se Dopaminas, falando sobre isolamento. Ele, de novo, performou muito bem. Então, esse é o tema do momento, porque as pessoas sabem, sentem a dor de estarem isoladas, mas não estão conseguindo se inserir em grupo. E aí isso penaliza a nossa saúde mental. O que pode ter a ver com tecnologia, essa história toda? A possibilidade que a tecnologia me dá de receber comida, de receber tudo que eu preciso de bens, receber, inclusive, notícias, receber interações na medida que eu quero, que eu desejo. Alguém está assistindo aqui esse nosso podcast agora, feliz com a nossa interação, estão bebendo da nossa interação e se nutrindo da nossa interação. Acho até que boa parte do sucesso dos podcasts vem disso, porque as pessoas querem ver gente se relacionando, mas não querem se relacionar. Então, isso é uma formação interessante. É uma visão diferente de ver. Porque o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos conversando. Se a gente tivesse uma pauta, se a gente estivesse entregando especificamente alguma coisa, as pessoas querem esse diálogo, querem até um pouquinho de treta, se puder, ajuda. Porque, tipo, eu dar uma discordada. Os reality shows estão aí para eu dar uma discordada isso, né? que ajuda e tal, ou falar alguma coisa polêmica que depois vai gerar algum tipo de problema e tal. Isso ajuda, né, a criar a celeuma. Mas porque eu não quero ter que me indispor. Eu não quero ir lá, ter que discutir com a Carla. Entendeu? Eu não quero ter que provar para a Carla o que eu penso ou criar um argumento. Ela fala e eu vou ficar criticando ela daqui. Eu vou escrever um comentário aqui dizendo que a Carla só fala bobagem. E isso me resguarda e eu consigo continuar tendo uma vida social, muito entre aspas, sem precisar me expor às intempéries das relações humanas, entendeu? Que são sempre muito duras, né? Esse é o ponto que eu queria, né, trazer aqui antes da gente mudar desse assunto. Isso está construindo uma sociedade, de certa forma, doente, ou, na verdade, é só um momento de transição que a gente passou por vários outros, como foi do rádio para a TV, da TV para o jornal, o jornal veio antes, na verdade, né? Mas é só mais uma transição que a gente ainda não está sabendo lidar com ela e está gerando dependência, está gerando tudo isso, ou, na verdade, existe sim uma linha de tendência que, por um lado, desenvolve o ser humano, mas cria outros problemas que tornam esse desenvolvimento ineficiente, né? Eu não consigo olhar para isso como um evento isolado da história da humanidade. Eu acho que a gente já teve desafios, quem sabe, até piores do que esse que a gente tem agora, desse ponto de vista que você está trazendo. Por quê? Vamos pensar do ponto de vista da educação das crianças. Tá? Vamos pegar os anos, para não ir muito longe, para eu não errar, tá? Vamos pegar os anos 1800. Como as crianças eram tratadas naquele momento? Eram pequenos adultos que já tinham que se virar, que viviam lá num pequeno grupo. O afeto não tinha, porque a mãe tinha 8, 9 filhos. O pai simplesmente não sabia quem que era aquele cidadão. Mal reconhecia, não era presente. Daí, com o tempo, eles começavam a ajudar no trabalho e aí passavam a ter algum valor, porque iam para a lavoura e conseguiam gerar algum tipo de sustento. E é por isso que se tinha muitos filhos, porque eles eram mão de obra, né? Então, vamos entender. Essa criança que nasce nesse ambiente, ela vai ser mais saudável ou menos saudável que uma criança que nasce no século XXI? Eu não saberia dizer. Então, porque são tempos distintos. São desafios distintos. O que estava posto ali era o tempo, era daquele jeito. Nenhuma criança ia parar e falar assim, nossa, eu sinto falta do afeto da minha mãe.
ela poderia até sentir do ponto de vista emocional, do ponto de vista inconsciente, mas ela não conseguia nem performar esse desejo, porque não existia um vizinho cuja mãe era afetuosa e cuidava o dia todo dele, entendeu? Não tinha referência, né? Então, a gente vai desejar e vai querer aquilo que é do nosso tempo. Sim. O nosso tempo, hoje, no século XXI, é pautado pelo consumo, é pautado pelo acesso. É pautado por as pessoas falarem que quer ter mais posse, mas todo mundo quer ter acesso. Sem dúvida. Acesso total, full. Quanto O mais tempo todo acesso... que é direito, né? Todo mundo quer muito direito, né? eu tenho que ter acesso às coisas, né? Eu acho curioso, por exemplo, quem trabalha com educação, eu, como empresária da educação, sofro muito porque as pessoas não acham mais que devem investir em educação. Elas acham que educação, como está na internet, deveria ser uma coisa absolutamente pública. Então, se existe o trabalho de alguém ali por trás que está oferecendo aquilo, não faz mais nada com sua obrigação. Você não está fazendo conteúdo para rede social? Então, vende aí tua figura para uma bet e está pago. Né? E as pessoas não entendem a que tipo de mecanismo elas estão fomentando com isso. Porque o indivíduo, se eu pago para você me prestar um serviço, o teu olhar é entregar valor para mim. Agora, se eu estou recebendo de fulano para fazer uma propaganda e eu entrego conteúdo na internet, o quanto eu realmente estou preocupado com aquele que recebe o conteúdo que eu estou produzindo? Se a minha relação de trabalho não está sendo posicionada com relação àquele indivíduo. Então, as pessoas não percebem o que elas estão perdendo com essas relações espúrias. Mas são relações espúrias, porque elas, na verdade, não estão considerando o trabalho do outro, a entrega do outro, a produção do outro. Está dizendo, você está fazendo o teu podcast aqui, que está muito legal, cobra a conta lá da plataforma que está... Eu não vou pagar nada. Né? O Eduardo Bueno, você conhece o Peninha? Não. Ele tem um canal que chama Buenas Ideias, é uma figura, né? Bem anárquico, assim, tipo, bem anárquico, né? Então, ele fala abertamente no canal dele, assim, ele fala, você aí, que não é meu membro, que não tá pagando para assinar meu canal, você acha que é uma palhaçada eu ficar aqui trabalhando de graça para você? Mas é legal você trazer essa provocação, porque né, quando a gente pensa essa pergunta que você trouxe, mesmo que talvez retórica, mas seria legal a gente refletir aqui sobre o que nós estamos fomentando como sociedade, de fato. Né? A gente falava aqui no início do podcast um pouco e no podcast passado eu falei disso, e no anterior também eu falei disso, que assim, a gente está vendo uma superficialidade de tudo. Né? A pessoa vai lá, ela lê 2 matérias, assiste um vídeo e no dia seguinte ela publica nas redes sociais dela que ela é especialista naquele assunto. Então, né, o que eu vejo, né, de ruim para isso é que assim, tem um monte de gente buscando o tal do marketing, o marketing promover tão bem, né, autoridade em assuntos que, na verdade, não aguenta 3 perguntas sobre aquele assunto, né? E isso traz toda uma superficialidade e, ok, se você quiser saber superficialmente de um determinado conhecimento, né, tá tudo bem com isso. O problema é quando aquela pessoa que se vende como autoridade no assunto começa a dar dica disso para sua vida. Dica de relacionamento quando a pessoa não namora, nunca foi casada, né? Como é que eu posso ouvir dicas de relacionamento de casamento de uma pessoa que nunca casou, né? Entende? Então, assim, a gente está passando por essa... É quase uma... É mais do que um problema mental, né? Então, acho que é muito válido essa reflexão que você traz. Eu não sei se eu concordo com você plenamente. Vamos botar um pouco de polêmica. Vai trazer polêmica agora. Vamos, porque eu acho que uma pessoa que nunca casou pode dar dicas de casamento, mas ela vai ter que estudar muito profundamente, entendeu? Mas será que aquelas interações que a gente tem... Mas ela pode estudar as interações que as pessoas... Veja, eu não acho que este é o problema. O problema é que quanto mais simples eu quero passar um conteúdo, quanto mais superficialmente você deseja conhecer sobre ele, mais eu tenho que estar preparado para te ensinar. Porque eu posso colar em você alguns dogmas que você não vai saber que não são viáveis, que não são reais, porque você não tem crítica sobre aquilo. Não é o que está acontecendo hoje. É o que mais está acontecendo quando a gente, né? Para mim, é a grande... Você fala para mim, cara, então tem um problema... O problema não é a tecnologia. Para mim, inclusive, a tecnologia pode vir a resolver esse problema. Porque se eu puder perguntar para o ChatGPT se aquele conteúdo que está aqui é bom, e ele disser para mim, isso é uma porcaria, Carla, porque está desconsiderando isso, isso e aquilo, eu já acabei de achar uma função para a inteligência artificial que é crucial para o nosso tempo. Ser um gestor, um sensor, um moderador, um curador dessa monte de porcaria que a gente tem por aí.
Né? Se as pessoas puderem separar o joio do trigo, do ponto de vista do que é conteúdo, já que a gente vive abundância de conteúdo, e todo mundo hoje é autor, você tiver uma inteligência artificial para fazer isso, eu vou ser a primeira a aplicar. Porque, definitivamente, quando eu sou toda xereta de temas novos, eu sou uma pessoa muito curiosa, né? Quando eu começo a entrar num tema e eu começo a receber as dissonâncias que existem naquele tema, eu fico muito confuso. Falo, pô, mas como é que eu começo essa história, né? Eu estava até todo mundo tirando sarro de mim, que eu só falo hoje do Vêneto, né? Que eu estou super estudando o Vêneto, a história da Itália, que é muito interessante e tal. Se você soubesse os níveis de antagonismo e de diferença que existe num tema, que quando você está aqui na superficialidade é de um jeito, a hora que você começa a descer camadas, você fala, caraca, né? Eu comecei achando o máximo que, tipo, tem uma ascendência do Vêneto. Agora já estou achando um horror, porque eu já descobri um monte de coisa cagada que eles fizeram. Então, estou vivendo uma dissonância afetiva em relação à minha ascendência. Mas por isso, porque você vai descendo camadas e vai entendendo a complexidade que tem em todos os temas. Né? Se eu tiver uma IA para dizer para mim, não, Carla, ainda está em águas rasas, precisa descer mais 4 camadas, ela já vai ser muito útil para o nosso tempo. E é por isso que eu acho que vai ter muita IA muito útil. Enquanto a IA está fazendo uma coisa que o ser humano sabe fazer, eu acho ela pouco útil. Sem dúvida. Você entende por quê, do meu ponto de vista? Tipo, eu não estou ganhando nada em termos de qualidade, eu estou ganhando em quantidade. Eu vou produzir mais textos, eu vou produzir mais isso, mais coisas. Mas eu não estou produzindo nada que o ser humano não foi capaz de produzir. Né? E a gente tem um problema nessa questão da autoralidade, porque vamos dizer que você me traz um conteúdo de neurociência e fala, isso aqui é bom, Carla. Eu falo para você, não, isso aí não é bom. Você vai falar, ela está falando isso porque ela está querendo competir com o cara. Ela está falando isso porque ela não está validando o colega por quê? Está com inveja do que o cara fez e tal. Você vai colocar um monte de emoções humanas nisso. Se você mostrar para uma IA, esse conteúdo aqui da Carla é bom ou não, ela fala, não, o conteúdo da Carla é um horror. Você não vai acusar a IA de ter afetividades contra a Carla, entendeu? Aí, agora eu vou discordar de você. É Boa. só para me vingar. Tá começando a ficar bom. Porque, queira ou não, assim, a gente que estuda, né, como se constrói, né, eu até brinco, assim, para ironizar de fato, assim, que o ChatGPT, eu me surpreendo todos os dias com ele. Eu acho uma ferramenta fantástica. Mas quando a gente vai entender o modelo do Transformer, ele é neto do corretor ortográfico que você tinha no seu celular. Sim, que todo mundo um dia brincou na rede social de postar a próxima palavra que o seu corretor te entregava. Aquilo é o ChatGPT. Óbvio que ele faz coisas hoje, os caras conseguiram elevar um nível de parametrização de contexto que eu me surpreendo todos os dias, como eu falei. Então, você pede uma explicação, ele te dá em bullets, você, com uma frase, reescreva isso aqui em parágrafos em vez de bullets, ele já sabe do que você está falando e ele muda o formato. Mas eu pergunto para você, um ser humano faria isso? Em alguns. E aí, para mim, é onde eu vou discordar de você. Algumas coisas, o ser humano que faz a diferença, né, o ser humano que está buscando ali conhecimento e se aprimorar todos os dias, que está buscando interagir para se ter uma identidade mais polida e mais, né, lapidada, esse sim eu acho que a IA vai demorar um tempo para superar, apesar de acreditar que ela vai superar. Agora, o ser humano médio, né, e aí vamos falar, por exemplo, da produção de texto que você colocou. Eu prestei serviço para agências, as maiores agências de publicidade do Brasil, da parte de inteligência, né? Eu venho da parte da mesma que o Rodrigo, de modelos de estatísticos construídos com machine learning e tudo mais. Então, eu tive a oportunidade de fazer a parte de inteligência para grandes agências, para grandes marcas e tudo mais. E tive como uma pessoa pragmática e de exatas, tive a proximidade com pessoas criativas e consegui admirar pessoas ali que têm uma capacidade que eu não tenho. Né? Eu não tenho essa capacidade criativa que eu vi acontecer, essa mente disruptiva que usa o caos para criar uma coisa nova. Eu achei fantástico, porque é uma inteligência que eu não tenho. Né? Eu tenho muito pouco. Né? Então, eu achei fantástico. Então, vendo um redator, por exemplo, numa grande agência dessas, né? Existiam redatores de todos os níveis. Existem redatores que, assim, o cara conseguia, num parágrafo, te transmitir uma emoção, algo que você fala, cara, como é que você pensou nisso? Era tão profundo, assim, e a gente sabe que quando a gente fala de emoção, a gente está falando de lentes de experiência. Você vai sentir uma coisa vendo um comercial diferente de mim, diferente dele, porque a minha experiência é diferente da sua, né? Agora, quando o cara consegue captar isso e trazer num texto algo que se conecta a nós três, com experiências diferentes, então,
Esse cara, eu acho que o GPT não consegue pegar ainda. Agora, conheci um monte de outros profissionais medianos. Esse profissional mediano, numa produção de texto, ele já ficou para trás. Então, mas eu não disse todo ser humano consegue. Mas se um conseguir, Ah, sim. se um conseguir, significa que o que a inteligência artificial está fazendo é simulando matematicamente, por um modelo de linguagem, né, estatístico, Exato. baseado na produção de outros humanos, como que ele é capaz de fazer isso. Agora, uma das coisas que se acusam a inteligência artificial de ser ruim, eu acho que é uma das grandes qualidades dela, que é o isolamento emocional que ela tem. O fato dela não ter um interesse egóico posto ali faz dela mais isenta. O que ela vai ter ali, na verdade, é um viés, e aí, se a gente tirar, né, separar o que é sentimento humano do que é um viés programável, vamos dizer assim, né, sim, ela não tem um sentimento humano com o desejo humano que está por trás daquilo, né, o motivador, vamos dizer assim. Mas tem sim o viés de Que textos... são as valências, né? São as valências. É quando você atribui um determinado valor a um texto do ponto de vista matemático. Você sabe que o sistema emocional no cérebro é isso que ele faz? Não. O sistema emocional não faz outra coisa. Ele atribui às experiências que você tem diferentes valências. O sentimento, sim, é uma narrativa linguística sobre uma valência emocional. É a história que eu conto sobre por que eu gostei de vir aqui e não gostei de ir num outro podcast. Mas por que eu não gostei de vir aqui e não gostei de um podcast é uma valência emocional que eu atribuí. Então, quando você programa pesos, por exemplo, na IA, ou em qualquer programação básica, né? Isso. você diz assim, por aqui, quando acontecer isso, você tem que ter 80% das vezes vai por aqui, 20% vai por aqui. Isso é uma valência programável. Sem dúvida. A emoção faz isso. Ela vai criar uma tendência para você ir para um comportamento ou por outro, pelo valor dessa experiência. A valência química do cérebro, O então, é tempo isso? todo, mas espera aí, a inteligência artificial foi essa, inclusive a hard, é feita a imagem e semelhança do cérebro. Porque os modelos matemáticos foram feitos com base no reconhecimento de padrão cerebral. Os primeiros eram feitos com redes neurais, redes convolucionais. Que é a hora que você descobriu o processo da valência. Depois a gente se libertou da rede neural porque a gente entendeu o mecanismo. Agora é sua vez de discordar de nós dois. Eu estou lembrando de um ponto, não sei se você queria falar desse ponto, mas os primeiros modelos, né, os grandes modelos de linguagem, eles tiveram alguns vieses, né, até trouxeram preconceitos ali, algumas coisas que não eram legais ali, que na hora que você estava interagindo com a IA, as respostas eram bem ruins, assim, né, em vários sentidos, além da alucinação, em vários pontos, né. Até essa parte do treinamento, hoje a gente tem um problema muito grande, porque... Problema não, né? Nós aprendemos que as coisas têm dono, né? Então, nós treinamos com coisas gerais, né? E agora as pessoas estão reclamando seus direitos autorais, né? Então, até a própria OpenAI, o Elon Musk, com um modelo que ele está criando lá, com o servidor... Colossus, se eu não me engano, né? Colossus, né? Que foi inaugurado agora, que ele quer superar todas as empresas e tudo mais. O problema é os dados para treinar. Então, agora estão usando alguns modelos que geram dados sintéticos, dados, né, que não foram coletados aí por alguns meios para treinar esses modelos. A gente começa a entrar num nível de subjetividade muito grande, né? Que nem vocês falaram, o gato correndo atrás do rato ali, mas... Tem preocupações quanto a isso, né? Acho que toda a nossa sociedade está vivendo um momento muito delicado, assim, de entender, por exemplo, notícias falsas, entender esses processos novos, né, que nós estamos inseridos agora com novas tecnologias, né? Vê as eleições, né? Pessoas ainda, por mais que geram leis ali falando que não pode usar uma imagem de um político X ou Y, as pessoas geram imagens, soltam na internet, notícias, áudios, né, de uma pessoa falando que é outra. Saiu agora de um prefeito de uma cidade, um áudio ali que supostamente seria feito com inteligência artificial, que poderia denegrir a imagem dele. Então, a gente está imerso num momento muito complexo, né? Nosso dia a dia, nossos... Né? Das deepfakes, né? Sim, sim. Até
se não me engano, na Califórnia, né, eles aprovaram uma lei para a questão do uso, né, da imagem das pessoas. Não que já não tenham leis para regulamentar isso, né, direito autoral já regulamenta de certa maneira, né? Eu não sei a grande finalidade dessa lei, mas agora eles colocaram lá. Teve aquela preocupação com os atores também, os roteiristas, né? Um debate grande em torno da área do cinema em si, né? Do uso de inteligências artificiais e das deepfakes, do rosto, né? Do direito de uso de imagem. Mas nós já temos alguns mecanismos ali, né, para isso, aqui no Brasil também, mas falta evoluir muito, né? Eu estava falando até da questão acadêmica, né? A questão de como que as instituições estão criando suas regulações para o uso das IAs. Mas voltando, né, nesse tema nosso dos impactos, né, que isso tem feito sociais, né? É tudo muito novo, né? Eu acho que qualquer coisa que eu falar aqui é muita especulação também, né? Para onde nós estamos caminhando, porque eu acho que a gente vai se adaptar, como sempre aconteceu, né? Nesse meio, nessas novas tecnologias, nessa nova forma de interagir, nosso cérebro acaba da mesma maneira, né? Que nem ela está comentando, sistema de recompensas ali, né? Agora, entender como que isso vai seguir, que acho difícil de mensurar, né? E tudo que é abundante perde o fenômeno da escassez que movimenta o vício, que movimenta a necessidade, que movimenta o desejo. Então, se a gente pensar, por exemplo, quem nasce hoje já tem acesso à tecnologia da forma como tem, pode simplesmente conseguir se livrar dos aspectos viciantes da tecnologia, que são importantes para a gente, que conseguiu ver o ganho de vida com o uso da tecnologia. Se eu nascer já num mundo que tudo isso está posto, né? Dizer o valor é diferente. Seria, né? É uma besteira o que eu vou falar, mas você vai entender a brincadeira. Seria a mesma coisa que você vai se viciar em geladeira, entendeu? E se a gente pegar uma época da sociedade, foi isso, né? Sim, imagina um determinado momento em que as TVs, por exemplo, chegaram, que as pessoas iam se visitar para assistir TV na casa do vizinho que tinha TV. Né? Imagina como foi o furor em torno da geladeira. Sim. Né? Então, minha vida vai mudar agora porque eu posso armazenar alimento. Hoje a gente trata isso como uma coisa absolutamente um commodity. Tipo, Até não mais ter a isso, a geladeira, gente, que é isso? Estão maluco? A gente valoriza a técnica que era usada antes da geladeira, né? Então, assim, hoje quem não gosta né, de um presunto, os defumados, né, de um defumado. Sim. Então, técnicas é a inversão, né? Isso é uma boa reflexão, isso é bem legal, porque, de fato, assim, e dá um alento, né? Porque se o nosso tema aqui é sobre tecnologia e desenvolvimento humano, traz o alento de que estamos passando por uma transição. E O ser humano somos vai se seres, adaptar. Sim. E nós estamos aqui há muito tempo, entendeu? E eu acho que a gente corre mais riscos da forma como a gente está lidando com o nosso macroambiente do que com o micro, que para mim isso é o microambiente, né? O ambiente que a gente nutre das relações, esse a gente vai dar um jeito. Agora, a gente não vai ter muito o que fazer se a gente realmente estourar com o clima, estourar com o planeta, né? Entendeu? São Paulo está vivendo, quem sabe, os seus piores dias, né? Como Brasil, cidade, né? como história. Né? Sim, Todo, sim. Não, é a cidade mais poluída do mundo ontem. São Foi Paulo. ontem, foi? Sim. Então, acho que esse é um marco importante da gente pensar como paulistano. Né? Eu consegui sair de São Paulo, não estou mais morando em São Paulo, mas eu passei 52 anos da minha vida aqui. E estou pertinho, mas estou livre desse dilema. Eu acho que são coisas que a gente precisa se preocupar mais até de como é que a gente está lidando com a tecnologia no dia a dia. Te explico por quê. Porque eu acho que, realmente, por mais robusto que seja o tempo, né, quem assistia Jetsons nunca imaginaria que fosse falar no telefone usando um vídeo. Nunca. Verdade. Não vem com esse papo de, não imaginava. Você vivia aquilo, olhava e falava, a gente caraca, espera o carro que voador coisa até louca. hoje, né? E virar, né? Verdade, Provável virar. Né? Então, acho que a gente tem uma oportunidade grande, sim, de revisitar os nossos princípios formadores, quer dizer, quais são os esteios culturais. Vamos, quem sabe, ter que diminuir um pouquinho esse mundo muito egóico, porque não vai ter para todo mundo desejar tudo. Né? Eu acho que isso onera demais o planeta. Sim. E esse é o risco que a gente corre, mais do que qualquer outro. E se, vamos lá, a gente puder começar a usar a tecnologia, vamos pegar uma tecnologia imersiva em 3D, que nos dê tanto prazer quanto estar em loco viajando, quem sabe a gente emita menos carbono, porque a gente vai viajar menos e vai curtir mais viagens em 3D.
Não Sim. sei, não sei. É outra maneira de experimentar, de experienciar aquilo, né? Exato. E pode ser que você considere legal também. Você não ter que viajar, você não ter que gastar. E você, pô, eu vou estar fazendo. A depender da qualidade da imersão, eu estava vendo uns que são excepcionais. Eu tenho pensado, inclusive, em usar em educação, que você tem um wall, assim, que a pessoa anda para qualquer lado. Uhum. Ela sente como se ela estivesse andando, mas ela está parada porque Sim, ela está sim. usando uma plataforma, né? Essa plataforma tem várias features, pode subir, pode baixar, pode, não sei o quê, pode criar uma sensação de sobe, uma sensação de desce. Você bota uma tecnologia realmente imersiva, com direito a sensores no corpo, etc. e tal. Você vai via Matrix mesmo, tipo Sim. isso, se transportar para algum outro lugar. Isso pode reduzir as nossas emissões de carbono em relação, por exemplo, ao que a gente tem falado sobre reuniões virtuais. Está todo mundo reclamando que a reunião virtual não é legal porque é fria. Vamos criar um ambiente imersivo que faça ela ficar boa. E não Olha vamos o voltar. metaverso voltando. Volta, aí. quem E não sabe, vamos né? voltar para o lugar de vamos então todo mundo voltar a viajar. Porque eu Sim. acho que a gente recrudesce hábitos que são ruins. Eu acho que é essa dicotomia que torna esses hábitos ruins. Porque ou todo mundo quer tudo presencial, É. todo mundo quer tudo remoto. Cara, a vida de excessos é ruim. Não importa que excesso que você esteja tentando cultivar, né? E parcimônia, escolhas razoáveis, né? Sempre vão nos levar a lugares melhores do que os radicalismos. Sem dúvida. Queridos, foi um grandíssimo prazer Prazer foi recebê-los meu. aqui. Que maravilha de papo. Daria para a gente continuar aqui mais uma Com hora, certeza. 2 horas, com facilidade. Então, eu queria agradecer muito vocês pela presença. Queria pedir para vocês darem um último recadinho para o nosso público e dizer onde que eles podem encontrar vocês. Quais redes sociais vocês mais utilizam, né? Para que eles possam encontrar vocês. Show. Bom, fechar dizendo que por mais que eu vejo, eu amo a tecnologia, vivencio isso arduamente, né? Eu vejo que tem várias soluções para questões como nós estamos falando agora. Por exemplo, comunidades mesmo. Eu atuo muito com comunidades, eu vejo como que isso favorece e ajuda pessoas. Tem um caso de pessoas que nunca se viram palestrando, ou tanto aqui no Brasil como fora do Brasil. As comunidades ajudam, abraçam essas pessoas, né? Tanto com questões de diversidade, de apoio, de ensinamentos. Então, uma dica que eu dou é façam parte de comunidades, né? Encontra dentro da área que você tem ali interesse, que você está atuando. No caso, como estou falando de tecnologia, essa comunidade, por exemplo, que estou até representando aqui, nós realizamos eventos no mundo inteiro, né? Tem as comunidades do Google, tem várias comunidades de várias tecnologias, tá? A do Google é uma bacana que é bem inclusiva, né? E tem aí, às vezes, uma região perto de você, então vale a pena conhecer, né? São grupos de pessoas amantes de tecnologia, mas, como eu disse, que trabalham em empoderamento, né? Feminino, diversidade, desenvolvimento profissional, cultural. Então, as comunidades elas têm um papel muito bacana. Assim. Eu atuo também, como disse, na comunidade de startups, e você abraçar pessoas, desde que estão lá em dúvida se quer desenvolver um projeto, uma ideia ou não, e não sabe como que é o processo, aqueles que estão buscando um investimento, não sabem onde buscar um investimento, né? Como desenvolver, como realmente alavancar um projeto que já está acontecendo, né? Então, tem vários níveis ali que a gente pode ajudar. Então, busquem as comunidades também. Tem diversas regiões. Eu participei da fundação de uma na minha região lá, que chama Vulcan Valley, né? Eu estou numa região vulcânica ali, para quem não conhece, ali região Poços de Caldas, Águas da Prata, São João de Boa Vista, várias cidades ali. É uma região vulcânica, com águas sensacionais, turístico, muito bacana. Mais ali, né? Mas tem, então, comunidades espalhadas pelo Brasil inteiro. Então, busca essas comunidades, né? Eu sou um representante da Inovativa. A Inovativa é um dos principais órgãos aí de negócios e startups do Brasil, que tem o maior número de startups que passaram, foram aceleradas, transformadas ali. A gente tem muito orgulho de ver, né, o potencial que tem feito na vida das pessoas e projetando o nosso país mesmo. Mas... Como eu estava dizendo, eu também tenho a preocupação que a gente está vivendo uma desigualdade social muito grande. Né? A tecnologia, principalmente nesses níveis que nós estamos tratando aqui, ela pode ser muito excludente. Então, trazer as pessoas também, compartilhar conhecimento, isso é excepcional. E quando você começa a fazer isso, você não se vê fazendo outra coisa. Eu estava dizendo, eu me encontrei na educação por esse motivo. Né? De a gente levar conhecimento, abraçar pessoas e trazer essas pessoas para
protagonismo dela mesmo, daquilo que é a vibe dela, como disse, né, encontrar dentro da sua carreira a sua felicidade ali. É claro, eu não gosto de diferenciar o profissional do pessoal, né? O ser humano é um só, mas a gente pode ser feliz fazendo o que gosta e buscar, né, mudar a nossa realidade, ajudar as pessoas que estão próximas da gente. Então, eu gostaria de só deixar essa dica aí, né, buscar comunidades. Bom, meu sobrenome é fácil, Rodrigo Marudi aí, tamo junto, bora nos conectar aí no LinkedIn, redes sociais. Obrigado de novo, né, pelo convite, fico muito feliz de estar um pouquinho aqui com vocês e poder trazer um pouco dessas experiências. Obrigado, foi um prazerzão te conhecer também. Foi ótimo o papo mesmo, agradeço a oportunidade. Falando em comunidades, eu vou aproveitar o gancho do Rodrigo para dizer que a gente fundou agora uma comunidade chamada Comunidade Inédita, que tem como objetivo usar a neurociência para desenvolvimento humano, autoconhecimento. Então, é um grupo bem robusto lá que diz respeito a muita gente que me acompanha há muitos anos. Né? Eu sou professora de neurociência, pelo menos para o público em geral, há mais de 15 anos. Então, tem muito ex-aluno ali formando um coro. E a gente já tem lá umas 200 pessoas se relacionando nessa comunidade. Vai ser um prazer poder receber mais gente por lá. Minhas redes sociais, a principal é o Instagram, onde eu acabo publicando mais cortes do canal, e o canal mesmo, Nada Trivial, que é onde eu gasto, quem sabe, grande parte do meu tempo produzindo conteúdo. Que mais eu poderia comentar? O Instagram te acha como Carla Tiepo mesmo. Tiepo com 2 P's, né? Isso, essa era a referência que eu ia falar, porque as pessoas geralmente põem um P só e são 2 P's. Carla antes de Tiepo, porque tem um outro lá, Tiepo Carla, que é um perfil antigo que a gente não alimentou mais. Então, Carla Tiepo mesmo, no Instagram, no LinkedIn também, mas mais no Insta e nesse canal no YouTube, Nada Trivial. Perfeito. E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua presença. Espero que você tenha gostado do papo e nos visite para ver mais disto. Obrigado.